Olá, senhoras e senhores. Senhoras? Onde é que tem as senhoras aqui? Quem vai vestir essa carapuça? Eu estava pensando na Carmen Lúcia, que ela quebra o Brasil todo dia. Toda semana ele inventa uma maneira de quebrar o Brasil com alguma medida extemporânea ali Olha, eu acho que essa história aí, eu ainda acho que, eu não estou aqui defendendo Carmen Lúcia nem decisões estapafúrdias, mas, pô, gente, diminui esse governo, não dá, entendeu? Não dá. Mais imposto para suprir um negócio que já era um cálculo de imposto sobre imposto, pô, não é Não, possível, já era né? um cálculo absurdo. Agora Já era um... você tem que avisar o governo com uma certa antecedência e falar: olha, você vai perder 27 bilhões de reais a partir de... Agora o governo também, isso aí estava na pauta dos caras, né? Que os caras também, né? Os caras tiram assim da cartola, né? Tem um mau acompanhamento aí. Eu acho que aí a Advocacia Geral da União falhou, né? Porque o pessoal está mais preocupado em conversar com o Gilmar. Pois é. O Temer está achando que é o Gilmar que preside o STF. Então, aí as prioridades ali vai estão trabalhando ali no silêncio. as prioridades ali são outras hoje, né? Então, assim, A propósito, esse jantar do Gilmar Mendes com a Lista Janot é muito esquisito, né? Que ser o presidente do TSE se reunindo com com aquilo que restou da organização criminosa para conseguir bolar uma reforma política que garanta o foro privilegiado a esses caras através da lista fechada, tudo uma mixórdia danada, né? não, tudo muito... A reforma política que tem Vicente Cândido de relator não tem como sair coisa boa, né? Olha, Obviamente a nossa reforma política é de tascar todo mundo na cadeia, né? É a única reforma razoável para se limpar a política. A reforma do reformatório. Brasília, eu acho que assim, precisava ter horário, né, Cláudio? Assim, começa a trabalhar às 8, né? Aí tem horário do almoço, digo, aí todo mundo larga às 6, no máximo. Porque esse negócio de Brasília não ter horário, esses políticos, fica um negócio. E agenda oculta, não sei, as agendas são totalmente abertas. E, horário. E não dá, né? Aí você fica até... Os caras começam a votar as coisas de madrugada em nome da transparência. Sabe o que falta em Brasília? Falta um circuito cultural decente. Então as pessoas não têm o que fazer, elas vão conspirar. Entendeu? É isso. Chega, passa do horário do expediente, a única coisa que elas podem fazer é ir se frequentar nas suas próprias casas, né? Esse pessoal aí e conspirar. O sarau literário do Michel Temer, ninguém perde. Brasília é muito carente de eventos culturais, de eventos sociais, de uma agenda social bacana, né? Não tem um circuito. Antigamente ainda tinha um circuito de cinema bacana, de arte, né? Hoje em dia nem tem mais, acabou tudo. O Renan Calheiros... Cinema, agenda cultural, já subiu o imposto de renda em 2%. O Renan Calheiros, inclusive, é um grande especialista em godar, a gente sabe, ou engordar. Né? Agora, olha, pessoal, esse negócio aí em Brasília está mal parado, porque está tendo muito encontro que não devia ter, né? Tem muita votação assim, em horário estapafúrdio, né? Eles vão querer votar essa tal de anistia de caixa 2 na caluda, a gente sabe disso, né? Enquanto isso, o sabotador mora ali no carro do som da CUT, né? Falando o de sempre. Lendo o papelzinho, né? Para dizer que a Previdência sob ele, sob a Dilma, estava indo às mil maravilhas, né? Ou seja, esse buraco, né, foi uma invenção, evidentemente, da atual administração, não existia. Assim como o desemprego também, viu? O crescimento negativo, né, de 7,6% nos últimos anos.
assim, Não, você fala... o mais melancólico disso tudo é que se considere o Lula como um interlocutor em matéria política, em matéria previdenciária, em matéria econômica, como se pudesse, né? O Pentarréu Se fosse em matéria penal, né, Diogo? é o único setor em que ele pode contribuir alguma coisa. Você sabe que a gente não comentou, mas no depoimento dele, em Brasília, quando perguntaram a renda dele, ele falou que ganhava 6 mil de anistia. Aí tinha assim, aí a Marisa ganhava 20 mil, mas ia para 30 mil, mas aí morreu. E doações para os filhos. Bom, doações para os filhos a gente meio que sabe o que é, acho. Né? Mas me conta uma coisa, assim, eu posso estar falando aqui uma coisa completamente absurda, mas da onde a Marisa ganhava 20, 30 mil? É um VGBL que ela fez. VGBL dando 20, 30 pau por mês? Imagina o quanto ela não investiu, né, Mário? Imagina porque ela investiu. A Marisa Letícia, né, de extração humilde, enfim, pode até ter lá um dinheiro, mas 20 ia para 30. É VGBL? Pô, eu queria saber. Precisa dizer aí, ô Lula, qual é o VGBL da Marisa? Olha, 30 pau por mês? Pô. Isso aí é o tipo. São essas coisas que me fizeram criticar. Eu critico, difícil eu criticar o Ministério Público e Justiça, mas aqui, essa audiência foi uma brincadeira de mau gosto, né? Porque o cara fala uma coisa dessa e o procurador acha que tudo bem, assim, não, é preciso realmente explicar, então depois o senhor manda um negócio. Peraí, pô, o senhor não sabe quanto o senhor ganha? Não, peraí, dinheiro da Marisa, mas o quê? Que é aposentadoria de quê? Né? É o quê? É um plano de previdência privada? Mas como que ela contribuía para receber esse dinheiro? Tem que ser questionado na hora. Doação para os filhos, eu acho até que ele se expressou mal ali. Deve ser doação dos filhos, que ele está falando de renda própria, né? Doação dos filhos. Ele recebe dos filhos. Mas o dinheiro que ele recebe dos filhos são dos negócios dos filhos ilegais. Então, os negócios... Os 300 milhões de reais circularam pela conta do Jonas Suassuna. Vai Itaipava, pelo amor de Deus. Porque não é que os filhos... Porque os filhos ainda... Eu acho bacana, filhos. Um é réu e o outro será réu daqui a pouco. Mas passou assim. Ainda, digamos que ele tivesse explicações, né? Mas não lhe foi perguntado. Aliás, não estão perguntando nada. Não lhe foi perguntado, exatamente. Desculpe também ao pessoal de Curitiba. Na verdade, né? O Emílio Odebrecht estava no depoimento em defesa do seu filho. Então, é óbvio que ele não... é óbvio que ele não quisesse implicar ainda mais o filho nos crimes. Perfeito, tudo bem. Mas isso permite que ele minta? Não. Porque pode. Quando ele fala em Caixa 2, como se fosse só um problema de Caixa 2, e que ele não sabia de propina, eu volto a dizer que, desculpem a repetição, mas como é que esse sujeito, então, ele pode falar uma coisa num depoimento e na delação premiada entregar outra? Só se ele não está entregando. Emílio Odebrecht contra Emílio Odebrecht. Emílio Odebrecht versus Emílio Odebrecht. Exatamente. Spy versus Spy. Se ele mentiu, ele será processado por mentir. Porque dizer que ele não sabia e que, olha, eu fico até ofendido quando chamam o Departamento de Operações Estruturadas de Departamento da Propina. Desculpa, isto é mentira. É mentira. Ele podia não estar nem na operação diária, né? De propina, tudo bem. Ele não sabe fazer, sem dúvida. Ele não saber. Que delação é essa? Vão dar um benefício de colaboração premiada para o Emílio Odebrecht, que está dizendo que não sabia que o setor de propina era da propina e que não tinha propina e que era Caixa 2 até onde? Senhores, peraí, está ficando meio confuso, muito indecoroso, né? Indecoroso. O comício que fez o Lula é indecoroso porque nós sabemos que o filho do Nestor Cerveró está fugido, está no exterior.
ele gravou. Nós ouvimos as gravações de uma tentativa clara de suborno por parte de uma gangue. Quer dizer, o Delcídio Amaral estava tentando corromper um advogado do Nestor Cerveró. O dinheiro que ele recebeu do José Carlos Bunlai, que é o melhor amigo do Lula, isso está na conta do filho do Bunlai. Nós temos a gravação. Então, não é que nós estamos falando de uma fantasia. Num certo momento, parece que é só a palavra do Delcídio Amaral, né? O Delcídio Amaral estava chateado comigo porque eu disse que ele era imbecil e inventou e as ligações, a gravação desse rapaz. E as ligações, as viagens para São Paulo, o depoimento do motorista. Cadê? Não. O Bunlai reconheceu que o filho dele... Reconheceu. O filho também. O filho foi lá pegar dinheiro. Gente, olha, pelo amor de Deus, tá virando... eu não sei se estão fazendo para cumprir tabela, porque a gente tem muita coisa para vir. Não, mas mesmo quando você cumpre tabela, né? Digamos assim, futebol, né? Que é uma imagem que esse pessoal gosta. Você cumpre tabela, mas você põe chuteira, põe meião, põe uniforme. Finge que está jogando. Você finge que está jogando, tem uma bola redonda, né? Você não entra assim de pé de pato. Você não entra de pé de pato, né? E respirador e óculos de natação. Finge que chuta pro gol, chuta ali pro lado. Fica uma coisa completamente estapafúrdia, entendeu? O que estávamos falando ali do Emílio Debrecht, conversávamos sobre o bem do Brasil, o sujeito muito preocupado com a educação. Olha, desculpe, hein? Desculpe, é piada, né? Piada. É piada, sim. É piada. Não venham com essa. Não, porque o Emílio Debrecht... Veja, o Curitiba já tem o que precisa contra o Lula. Bom, ok, nós sabemos também isso. Só que é o seguinte, então agora uma audiência com um juiz vira qualquer coisa? Se o Emílio, Mário, como eles estão dizendo, e como o próprio Emílio disse, né, ele deixou claro naquele depoimento o quê? Que ele não participava do dia a dia da empresa, né? Que ele só era do conselho, que depois que botou o filho, assumiu que ele não participava do dia a dia do conselho, ou seja, do dia a dia das negociatas, da propina, etc. Então, se ele não participava do dia a dia, se ele não sabe de nada, é isso. Então, não tem delação. Não tem benefício, né? É isso. Não, depois é o seguinte, se ele não participava de nada, como é que ele pode ser chamado a ser testemunha de defesa do filho? Vai falar bem do filho. Meu filho cresceu, foi bem educado. A gente está falando. Não, ele disse. Não, veja, ele dizer que não participava, ele dizer que não participava é uma coisa. Ele dizer que não havia e que não era um departamento de propina é outra. Isto é mentir. Pois é. Esse é o problema. O problema é a mentira. Agora, nós estamos falando, assim como todos os jornais, em cima de nomes, e nós estamos à espera das delações em si, né? Porque essa lista que está sendo antecipada, o Jornal Nacional ontem deu mais nomes, são todos nomes que já estavam circulando, a gente já sabia. Nós já tínhamos falado a respeito de praticamente todos eles, acho que todos eles. Não tem nome. Como eu disse ontem, não tem vídeo. Da Floresta, o Las Vegas, todo mundo já está na nossa... Dá uma googlada, ou põe no motor de busca do antagonista, que é ótimo, por sinal. Eu encontro tudo lá. Põe o nome desses caras, vem uma enorme quantidade de notícias deles, ligadas ao Debrecht, sempre. Agora, falta o material concreto, né? O material concreto qual é a denúncia que é atrelada a esse nome. Isso daí vai ser, na verdade, o grande salto, porque por enquanto a gente pode falar nome, mas quando tiver uma denúncia específica a respeito de cada um deles, vai ser um samba, né, para eles conseguirem se desvencilhar dessa Eu só acredito vendo, porque eu acompanhei, né, como todos nós, mas a gente acompanhou os primeiros pedidos os 25 pedidos de abertura de inquérito do Janot lá atrás,
que, é claro, não eram baseados na delação da Odebrecht, mas eram baseados nas delações dos diretores da Petrobras. E o Janot fez a mesma coisa que está fazendo agora. O pessoal está tratando como novidade, mas não é. A síntese dos crimes. Vou lá, a síntese dos crimes, não sei o quê. Bom, dessa turma aí, vários já foram arquivados desse processo. Porque tem que ter... não basta assim ter um liamezinho, porque pode ser... Tem que ser um negócio bem fundamentado. É um pouco diferente nesse caso. É um pouco diferente. Eu entendo que seja diferente, Diogo, mas eu explico por que é diferente. Porque a Odebrecht tinha um esquema particular de contabilidade dessa propina que permite rastrear esse dinheiro de maneira que em nenhuma outra empreiteira existia. E as delações cujo conteúdo nós conhecemos, a do Cláudio Mello, por exemplo, já que não é a figura número 1 da empreiteira, aquilo lá é uma bomba. Com aquele material nas mãos, você pode fazer um estrago. Com as delações que o Mário trouxe, que foram feitas ao Herman Benjamin no TSE, aquilo lá é um estrago danado. Quando você ouve o Fernando Miliaccio, quando você ouve o Wilberto, aquele tipo Wilberto Silva, quando você reúne aquelas informações todas elas em planilhas, todas elas com a entrega do dinheiro, o endereço, o operador que levou até lá, isso tudo, por mais céticos que vocês sejam, Olha, eu passei, eu também acho agora, passei ou estou passando do estado em eu só acredito vendo para o estado de eu não acredito no que eu estou vendo. Entendeu? Sinceramente, depois da história, desculpa voltar ao assunto, depois do depoimento de Emílio Odebrecht, olha, porque ele podia não ter dito muito, mas dizer o que ele disse, olha, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mais do que nunca. E acrescento aquilo que a gente mencionou aqui também, voltando, mas que é importante ressaltar, mesmo nos depoimentos ao TSE, que são depoimentos fortes, nós nos deparamos com contradições entre os depoimentos. Então, é lógico que tudo que você falou, Diogo, é perfeito, é isso aí. Lógico, a gente sabe que eles têm um sistema, a gente teve a informação de que eles entregaram esse sistema, né, o backup desse sistema com todos os repasses, etc. e tal. Então, agora, tudo isso precisa estar... a história de um político tem que estar... ela tem que estar toda fundamentada com esses repasses, né? Claro. Falta o que nisso tudo? Uma contrapartida, para não ficar uma coisa do tipo, é só caixa 2, claro. sustentando, né? Cláudio, falta o quê? Não é que eu não acredite que é uma delação forte, mas... Cláudio, falta o que nessa história toda? Falta aquilo que o Janot excluiu desde o começo, que é a PF. Porque em Curitiba, a PF fez o quê? Associou todos esses repasses a nomes, a operadores, a entrega do dinheiro. Não foi isso que eles fizeram? Eles não traduziram todas as planilhas, eles não recuperaram as planilhas que haviam sido canceladas, eliminadas do sistema. Eles não prenderam todo mundo, não prenderam o João Santana, não prenderam Antônio Pallotti, não prenderam o Guido Mantega, não levaram para a coercitiva o Lula, fizeram tudo isso. É uma investigação criminal sem polícia, né? Esse é o ponto. A polícia foi excluída das delações, mas ela tem que entrar. Em algum momento, a PF vai ter que entrar. Se a PF não entrar, esse troço não dá em nada. Se não entrar, não dá em nada. E aí vocês têm que ter a razão. Agora, Curitiba é o contrário. Curitiba começou com a PF. A investigação da Lava Jato começou com a PF, não começou no Ministério Público. Sim. E foi adiante por causa da PF e do Ministério Público, e depois foi adiante por causa da PF, do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro. Se não houver gente nessas três pontas, não dá. Eu não gosto de sigilo. Eu acho que sigilo é encobridor e pode servir, não estou fazendo acusações, mas pode servir para dar umas ajeitadas ali. Achei que o Emílio Odebrecht, volto a dizer, muito estranho, muito estranho. Tem ali uma arrumada de mão
para salvar a gente que eles querem salvar. Mas ali não é o Sérgio Moro não estava muito preocupado com isso daí, porque ele sabe o que vai chegar. Não, Ele tudo sabe, bem. Eu não vou ensinar Padre Nosso ao vigário, muito menos ao Sérgio Moro. Só que o sujeito mentiu na frente dele. Mas tolo ele não é, então... Mentiu na frente dele. Não vai mentir quando for o depoimento de acusação, o interrogatório, né? E os depoimentos da acusação contra essa gente toda. Eu acho que vai... E quando as delações tiverem sido fatiadas e entregues a Curitiba, porque agora ele também estava numa situação difícil, né? O Ministério Público. Eles tinham que evitar que o cara falasse, na verdade, para não invadir a esfera da PGE. Mas por que não adia, né? É muito melhor do que assistir aquele espetáculo. Porque ela dá uma testemunha de defesa, porque não contava nada. Porque o cara que tinha que se defender não está mais interessado. Mas isso já aconteceu outras vezes, não acho problema nisso, não. Isso já aconteceu outras vezes. Devia ter adiado aquele próximo. O problema é ver o que está aí, o que foi entregue no STF, é ver a extensão dessas delações. A gente sabe, Cláudio, a gente deu muito. Quantas coisas a gente deu aqui? Não, a gente deu. A questão é que as coisas sejam confirmadas. Na história do Brasil. A gente sabe, por exemplo, que não tem judiciário nessa delação. São aquelas sombras que vão permanecer aí. Isso a gente sabe que eles deram 10%. Os outros 90% onde estão? Vamos pegar esses 10%. É importante prender os 10% que foram denunciados. Isso é fundamental. E nesse ponto, como disse o Mário, farta a polícia. E na história do Brasil, só para complementar, é recorrente a cena da Indiarada comemorando tal pedra, tal, comemorando a civilização que parte derrotada, né, pela selva, né? Então, tem nesse processo aí. Eu espero que os índios não ganhem. Como a gente começou a falar. Eu espero estar na nau. Eu espero que haja nau. E é importante a gente ficar atento no que está acontecendo paralelamente a isso aí, porque vai vir esse negócio todo à tona, né? Essas relações todas à tona, a gente vai ficar muito dedicado a saber o que está ali, e os caras vão tentar de toda forma, como a gente falou no início, reforma política. Ontem já estava a OAB defendendo o fim da condução coercitiva, né? Que é para proteger justamente esses políticos que estão todos sendo denunciados aí. Então, assim, vão estar trabalhando de noite para aliviar é longo. Para se blindar. É isso aí. Senhoras e senhores, adeus. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau.